Educação intercultural no PRP. A formação docente de Sociologia que flui da Unilab Malês e conflui juntamente com o IFBA Santa Amaro. Espero que todos e todas estejam bem. Meu nome é Diego e vou tentar passar um pouco para vocês sobre a minha experiência nesses primeiros 6 meses no Residência Pedagógica, o qual eu sou orientado pela professora Juscelia Bispo, da Unilab, juntamente com a preceptora, professora doutora Tatiane Muniz, do Instituto Federal da Disciplina de Sociologia. Mas para entendermos um pouco desse processo, acredito que seja necessário entender brevemente a Unilab, a Residência e o próprio IFBA. A Unilab é uma universidade internacional a partir da perspectiva lusófona, ou seja, tem uma cooperação internacional com países de língua oficial portuguesa, tem em seus princípios a perspectiva do direito à diversidade, da luta antirracista, da perspectiva da interculturalidade. E, junto com isso, quando a gente observa a residência, não poderia ser diferente. Esses princípios, esses valores da própria Unilab, eles acabam sendo inseridos dentro do próprio residência, porque a formação do residência em cada universidade tem uma perspectiva autônoma a partir do conjunto de formação de cada corpo docente que vai pensar a ação desse residência junto às escolas parceiras. E aí, falando em escolas parceiras, temos o IFBA. O Instituto Federal da Bahia, e em específico de Santa Amaro, é uma instituição educacional que acompanha a BNCC, acompanha não só a BNCC, né, mas todo o seu conjunto, ou seja, tem uma formação crítica de seus estudantes, tem uma formação mais ampla e mais engajada com a própria diversidade, a qual já está dentro das competências e habilidades do próprio instituto e da própria lei normativa para a formação dos professores e também dos estudantes. Então, a partir daí, a gente observa que é uma parceria que caminha em conjunto para a valorização da educação e direito à diversidade, devido aos seus objetivos e compromissos em comum para com o processo de educação e formação dos e das estudantes. E esse estudantes, a gente observa que não é só do IFBA, mas também nós que somos residentes. Então, é um verdadeiro compartilhar e uma troca de conhecimentos efetivas que acontece. As atividades envolvidas, elas já foram diversas. Foram desde lives, reuniões, encontros, discussões, durante todo esse processo para nos formar até chegarmos ao período da regência realmente ativa dentro da sala de aula. Já fizemos cartas pedagógicas expondo um pouco da nossa compreensão a partir desses encontros, mas também de textos lidos. Fizemos resumos acadêmicos e normativos, e aí esses textos que a gente faz os resumos, que a gente constrói esses textos diversos, que faz as cartas pedagógicas, eles tanto partem de textos teóricos que vão pensar a diversidade dentro do espaço educacional e também da realidade social, mas também normativos, ou seja, o que está escrito em lei? Qual é a formação jurídica e burocrática que existe para não só formar o próprio professor, mas também o estudante, como isso dialoga com a gente, com a gente que ainda está nesse processo de formação docente, mas também com os próprios estudantes. E aí, atualmente, a gente está nesse período de observação ainda das aulas, uma observação participante, onde estamos vendo a atuação da professora preceptora e, junto com isso, fazendo contribuições quando é pertinente, já que estamos num período de observação e as aulas ocorrem em um tempo muito curto de 50 minutos, e ainda mais agora, num período onde as aulas são de forma remota. A partir do exposto, eu comecei a observar, será que a formação docente, através do programa de residência pedagógica desenvolvida na Unilab Malês, com cursos integrados do IFBA Santa Amaro, possui uma perspectiva de educação intercultural? Então, dentro desse exposto, com certeza há, sim, essa perspectiva de uma educação intercultural. Por quê? Porque vai pensar a perspectiva da diversidade, vai pensar como a construção do saber vai ser feita de uma forma crítica, como
serão formados tanto os estudantes do IFBA quanto da Unilab, e na Unilab especificamente, a partir dessa formação docente, para criticar, mas também para poder contribuir com as necessidades, não só locais, mas também naquilo que for possível, tanto de perspectiva teórica, tanto em perspectiva de formação, tanto em perspectiva profissional, quanto também em perspectiva pessoal. Então, quando se tem uma educação que é mais ampla, que é mais crítica, que tem a ideia de diversidade muito próxima e compreender o quanto o outro também tem responsabilidade com a sociedade, como nós também temos responsabilidade com o outro. Então, essa perspectiva da interculturalidade, ela acaba acontecendo não só na proposta de construir o próprio conhecimento, ou de traduzir, ou de trabalhar a teoria para levar para a sala de aula, mas também na própria vivência que existe por pensar a diversidade e como essa diversidade coabita dentro dos corredores e agora, né, dentro das salas virtuais da turma de Sociologia. Mas isso também acontece numa perspectiva de um caráter assim, muito mais orientador de uma visão intercultural em cada contexto. E por que eu acredito que não é especificamente a educação intercultural de forma plena? Porque para que isso aconteça, tem que haver mais incentivo, tem que haver mais recursos, tem que haver mais valorização da profissão, tem que haver locais e formas de educação que contemplem a necessidade de cada contexto, de cada sala, de cada turma, de cada identidade de cada turma que vai passando ao longo dos anos. Então, por fatores externos, a ação dos residentes, a ação dos professores que estão dedicados com essa perspectiva da interculturalidade, da diversidade, e da resolução dos conflitos, mas também de uma crítica social ativa. Então, só por ser externo a isso, então não é uma educação intercultural plena, mas caminha para isso devido à inclinação e à inclinação ativa desses agentes dentro desse contexto. Bom, essa aqui foi de forma sucinta um pouco dessa minha trajetória. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas por estarem até aqui. Espero que eu tenha contribuído com vocês a partir da minha experiência. Muito obrigado e até a próxima.